aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta sexta-feira, dia 7. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. O Salário Educação, uma contribuição social destinada a financiamentos de projetos e ações para a educação básica, pode ser usado para pagamento de pessoal enquanto durar o estado de calamidade causada pela pandemia. Reportagem Jalila Árabe. Foi aprovado no Senado o projeto que permite o uso do Salário Educação para pagamento de pessoal durante o estado de calamidade causado pela pandemia. Com votação simbólica, em sessão realizada na última quarta-feira, o PL 2906 de 2020 recebeu apoio dos senadores e segue agora para análise dos deputados federais. A Confederação Nacional de Municípios considera a medida positiva, mas alerta os gestores. Na avaliação da entidade, a possibilidade de utilizar o Salário Educação para cumprir com a folha nesse período de crise é importante, mas é preciso garantir também as ações para a manutenção do ensino por meio dos programas educacionais, como as atividades pedagógicas não presenciais e a distribuição da merenda escolar. O Salário Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública. Ele é pago pelas empresas, correspondendo a 2,5% sobre o total de remunerações dos empregados e é repartido em cotas, sendo os destinatários a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Atualmente, a Lei nº 9.766 de 1998 veda a destinação do montante para pagamento da folha. Os senadores destacaram que a medida tem caráter transitório. A justificativa para a tomada dessa decisão teve como base a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. A flexibilização do Salário Educação, segundo a Casa, é uma alternativa para os gestores estaduais e municipais arcarem com os custos. Ao longo desta semana, trouxemos algumas informações sobre as mudanças nas eleições municipais deste ano. O novo tópico que está em pauta é o horário de votação. Alan Barbosa traz os detalhes. Os eleitores podem ganhar um tempo a mais para votar nas eleições deste ano. A medida está em estudo pelo Tribunal Superior Eleitoral e tem por objetivo impedir a formação de filas e aglomerações. A ideia inicial é que as eleições ocorram de 8 da manhã às 8 da noite. No entanto, a falta de segurança e de transporte em algumas localidades podem inviabilizar a proposta. O mais provável é acrescentar 1 hora a mais ao tempo de votação, que é de 8 da manhã às 5 da tarde. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que os idosos podem ter um horário especial. E nós estamos igualmente definindo, com base em cálculos demográficos, a conveniência ou não de recomendarmos, não seria vinculante, que cada grupo de faixa etária votasse um determinado horário. A ideia, por enquanto, é de pelo menos reservar o primeiro horário de 8 às 11 para quem tenha mais de 60 anos, o que é considerado um grupo de risco. O TSE também divulgou na quarta-feira o perfil do eleitorado brasileiro. 147.918.483 eleitores estão aptos a votar este ano, um aumento de 2,6% em relação às eleições de 2016. O número não leva em conta brasileiros que moram no exterior, em Fernando de Noronha e no Distrito Federal, que votam apenas nas eleições gerais. Faz do Brasil quarta maior democracia do mundo, atrás apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. As mulheres representam a maior parte do eleitorado, são 52,49%, enquanto os homens são 47,48% do total. 9.885 pessoas colocaram o nome social no título de eleitor, direito reconhecido pelo TSE desde 2018. Empregadores que aderirem ao benefício emergencial de manutenção do emprego passam a ter um prazo um pouco maior para informar as alterações ao Ministério da Economia. Paulo Oliveira explica.
Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira portaria que altera o prazo para que empregadores informem ao Ministério da Economia alterações nos acordos realizados com trabalhadores contemplados com benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. O prazo de notificação passou de 2 para 5 dias. Ambas as partes vão ser notificadas pelo governo das decisões proferidas sobre os acordos em até 15 dias e poderão encaminhar recursos em até 30 dias após a data prevista para o pagamento do benefício. Os prazos passam a valer imediatamente com a publicação da portaria. O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda foi criado pelo governo federal para minimizar os efeitos econômicos da pandemia. O benefício é concedido em casos de acordos entre trabalhadores e empregadores nas situações de redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Empresas inscritas no Simples Nacional podem quitar dívidas tributárias com desconto. Marquesan Araújo revela para quais débitos a negociação é válida. As micro e pequenas empresas terão acesso a desconto de até 70% e prazo de 145 meses para pagamento de débito tributário com a União inscrito em dívida ativa em fase administrativa ou judicial. A lei que permite a medida entrou em vigor nesta quinta-feira. Os descontos só poderão incidir sobre multas, juros de mora e encargos legais. A determinação consta na Lei Complementar 174 de 2020, que permite a esses empreendimentos enquadrados na Lei do Simples Nacional realizar a negociação de débitos com a União, segundo as regras da Lei do Contribuinte Legal. A nova norma também estende o prazo para a adesão ao Simples Nacional dos pequenos negócios com início de atividade em 2020. A Lei do Contribuinte Legal estabelece que a Fazenda Pública e o contribuinte possam negociar um acordo sobre dívida tributária de modo a extinguir a cobrança. A lei permite que todo tipo de empresa faça a transação. No entanto, no caso de micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, havia a necessidade de uma lei específica autorizativa, situação que é resolvida agora. Novos núcleos científicos foram selecionados para a terceira e última fase de testes da vacina contra a Covid-19. Paulo Oliveira fala sobre o assunto. O governador de São Paulo, João Dória, informou nesta quarta-feira que 5 centros de pesquisas vão integrar os testes da vacina Coronavac ainda nesta semana. Ao todo, 12 núcleos científicos foram selecionados para realizar a terceira e última fase de testes da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science. Nesta quarta-feira, alguns voluntários receberam a vacina na Universidade de Brasília. Hoje, os testes vão ocorrer no Hospital das Clínicas na Unicamp, em Campinas. Até sábado, a imunização seguirá para São José do Rio Preto, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em todos os locais, apenas profissionais de saúde vão ser testados. Entre as pessoas que integram o estudo, metade vai receber 2 doses do imunizante no intervalo de 14 dias e a outra metade vai receber 2 doses de placebo, substância sem qualquer efeito. Segundo o Instituto Butantan, 9.000 voluntários vão integrar a fase do estudo. A previsão é de que a pesquisa termine entre o final de outubro e o início de novembro. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Bom fim de semana. Nos encontramos na segunda-feira. Até mais!